O Brasil gasta 6% do PIB com educação pública, um valor proporcionalmente maior do que o gasto de 80% dos países no mundo, incluindo nações desenvolvidas. Na última década, a despesa com educação pública apresentou um crescimento acumulado real de 91%, mas mesmo com esse gasto todo, nós continuamos nas últimas posições em avaliações internacionais de desempenho escolar. Por que você acha que isso acontece? Bom, se tratando de educação pública, a gente tem que começar a pensar na base. A base ainda tem problemas estruturais ainda no Brasil, entendeu? Principalmente quando a gente pensa do ensino do 5º ao 9º ano e dos 3 anos do ensino médio. Então, realmente tem que ser injetado verba para isso, para, assim, reforma de escolas, aperfeiçoamento dos profissionais que trabalham nelas e, enfim. Você não acha que o ensino básico de educação, ele não tem pouco investimento? Tipo, ele não tem o devido atenção que ele deveria ter? Ensino básico de educação fundamental, pública? Eu concordo, eu creio que isso seja matéria de concordância também com todas as pessoas que estão envolvidas nisso, que estão envolvidas nisso. Entretanto, eu acho assim que não é válida a questão de se retirar de onde é garantia de dar certo, que é do ensino superior, como desculpa para poder inverter o papel, entendeu? Tem que ser investido da mesma maneira. Eu acho que, na verdade, há um certo desvio de várias formas, não só política, como de gestão desses gastos públicos, em prioridade da qualidade, não só das instalações que deveriam ser aplicadas nisso, mas como também na qualificação dos professores para que a gente tenha resultados mais expressivos em relação à nota da educação pública no país. Falta mesmo essa questão da infraestrutura, principalmente da qualificação, não só do ensino, do Plano Nacional de Educação, formalizar e levar isso como uma prioridade para o progresso, para mão de obra qualificada, futuro, estimular isso cada vez mais. Eu acho que é uma falta de descaso, de interesse mesmo com a educação. Base, pilar de qualquer sociedade, pilar do desenvolvimento de qualquer sociedade. Esse descaso vem se arrastando há décadas. Tivemos alguma melhora em alguns anos atrás, em alguns períodos, mas a situação continua difícil. Não há compromisso, não há interesse em se estabelecer uma educação de qualidade nesse país. O Brasil gasta em média 12 mil por ano por aluno do primeiro ciclo do ensino fundamental e 36 mil por aluno universitário, segundo um relatório da OCDE. Apesar da forte pressão social para a elevação dos gastos na área de educação, existem evidências de que a atual baixa qualidade não se deve à insuficiência de recursos. Você concorda com essa ideia? Você tem alguma crítica sobre isso? Bom, 12 mil... Você pode refazer? O Brasil gasta em média 12 mil por ano por aluno do primeiro ciclo do ensino fundamental e 36 mil por aluno universitário. Segundo o relatório do OCDE, apesar da forte pressão social para a elevação dos gastos na área de educação, existem evidências de que a atual baixa de qualidade não se deve à insuficiência de recursos. Olha, o investimento pode até ser bom, mas eu acho que o relatório da OCDE não incute aí a questão da corrupção, por exemplo, entendeu? Do desvio de verba, do superfaturamento, às vezes, de equipamento que vai para as escolas e tudo mais. Então, acaba chegando pouco ao aluno, porque mesmo com esse investimento todo por aluno, a gente vê, por exemplo, escola sem escola fundamental, de ensino fundamental, aluno sem cadeira para sentar, sem merenda e esse tipo de coisa. Então você acha que é um problema diretamente focado na gestão, do jeito que se gere? De uma certa forma, sim. Porque existem ótimos profissionais assim na rede pública. É bom a gente não tentar massacrar sempre a rede pública, achando que todo professor de rede pública não é entregue à sua profissão. Acho que não é bem por aí, entendeu? Os professores estão fazendo doutorado agora, do ensino médio. Tem muitos professores que têm vontade de mudar a situação, entendeu? Então, tem um pouco a ver com tudo. Eu acho que desde o repasse que vem do MEC para o arraigamento, né? O enraizamento que isso tem, né? Que vai do maior para o menor, né? Não em parte, não completamente.
Mas, se você for pensar bem, no fundo, a falta de investimento na qualificação, que não é só dos alunos, é também dos professores, é também em infraestrutura, isso tudo é um fator que colabora, tá? Que concorre para esse estado. Parte importante da justificativa dos gastos elevados com as universidades públicas se dá graças à pesquisa e extensão. E, de fato, nas últimas 2 décadas, a produção científica nacional cresceu 7 vezes. Mas essa produção beira a irrelevância. Quando se leva em consideração o número de vezes em que cada estudo brasileiro foi citado por outras publicações ao redor do mundo, nós estamos apenas na posição 53 entre os 63 países com mais de 3 mil publicações por ano. Atrás de países que gastam menos em pesquisa e desenvolvimento, como a Sérvia, a Bulgária e a África do Sul. Por que a nossa produção científica não é relevante? Eu acredito que pelo alto custo que essas publicações têm também. Você tem editais dentro das universidades que fornecem um gasto mínimo para isso. Tem revistas científicas que você paga em dólar, $6 mil, $3 mil por uma publicação numa revista dessa. Então, as publicações internacionais são relativamente onerosas para o sistema público de educação, do que há poucas também publicações internas brasileiras que são gratuitas, que estimulem a maior número de publicações possíveis. Assim como em outros na América Latina. É raro uma revista científica ser de forma gratuita para que esse conhecimento circule por vários campos. Não, eu acho assim que a pesquisa científica no Brasil hoje ela ainda é muito jovem, se comparada, por exemplo, com os sistemas de ensinos por exemplo, dos norte-americanos ou da Europa. Então ainda é, assim, como o próprio dado mostra, é algo que está ascendendo, mas que ainda é aquém. Agora não quer dizer que é por falta de qualidade. Existe, é claro, uma gama de pesquisadores que vai fazer um tipo de trabalho e outros que vão fazer outro tipo de trabalho. Isso pode ser dividido, às vezes, entre algo que tenha um pouco mais de qualidade em relação ao outro. Mas a pesquisa é dessa maneira. Não é garantia, por exemplo, você abrir um curso... Vamos dar um exemplo. Você abrir um curso de filosofia não é garantia que você vai ter 50 filósofos renomados como os que a gente pensa na história da filosofia. Porque a principal crítica dessas pesquisas, e principalmente de pessoas que apoiam esse corte, é de que se dá muito... a gente dá muita verba para os ensinos públicos universitários e eles não produzem tanto. Você concorda com isso? Você discorda? O que você acha? Você acha que não é verdade? Porque essa é a maior argumentação a favor disso, desse corte. Não, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. A Alemanha, esses tempos agora, dedicou 160 bi à educação. Vai ser dividido em 8 anos esse repasse e é claro que não vai diretamente por exemplo, para fomento de ensino de pesquisa em universidade pública e tudo mais. Mas o que vai acontecer? Desses 160 bi vai ser injetado diretamente na educação dos alemães 20 bilhões de euros. Esses 20 bilhões de euros correspondem hoje a cerca de 88 bilhões de reais. Entendeu? O Brasil hoje está investindo por ano 126 bilhões. Então, a Alemanha, que é um país que tem um nível muito maior de doutores, uma população muito maior, assim, muito mais educada, um IDH muito melhor, continua investindo. Por que nós, que somos ainda um país emergente, se comparado aos outros, não temos que fazer isso? A educação pública de qualidade, ela é garantia de mudança e de bem-estar também, entendeu? Que é o que nós não temos. E quanto a quem critica isso, eu acho assim que é muito inválido a crítica, porque se a gente tentar comparar um pouquinho hoje o ensino público com o ensino privado, a gente vê uma imensa discrepância em diversas questões. Por exemplo, às vezes o aluno termina uma faculdade particular sem saber o que é currículo Lattes e o que é a BNT, entendeu? Então isso é inadmissível. Então eu não quero denegrir o ensino particular. Eu sei que existem instituições de qualidade, mas ainda não é uma hegemonia se comparado com as universidades públicas. E a universidade pública também precisa de melhorias, é claro, ela não é perfeita, entendeu? Mas isso é um processo paulatino, não é uma coisa que acontece de um dia para o outro. 60% dos universitários brasileiros não possuem o nível ideal de alfabetização, verdadeiro ou falso? Acho que é falso. Ok, é falso. Mas você acha que é para mais ou para menos? Para menos. 60%?
Eu acredito que seja até mais, mas eu acredito que sim, 60%. Ok, você acabou de acertar e é 80%. De acordo com os dados do INEF, indicador de alfabetismo funcional, realizado pelo Instituto Paulo Montenegro em parceria com a ONG Ação Educativa de 2016, apenas 22% dos brasileiros que chegam à universidade são plenamente alfabetizados. Uma matemática simples leva à conclusão de que quase 80% dos universitários brasileiros não atingiram o nível ideal de alfabetização, segundo o INEF. O que você acha disso? Eu acredito que seja, por mais que a maioria não tenha um nível de alfabetização, até porque nós temos as cotas, a gente tem principalmente as cotas quilombolas, onde as pessoas não têm um nível de alfabetização ideal. Eu acredito que isso não seja empecilho para a pessoa entrar na universidade. Eu acredito que a gente pode evoluir sempre. Então, independente se está no ensino médio, fundamental, o importante é sempre ter a oportunidade de buscar o conhecimento. Se a pessoa tem um nível de alfabetização baixo, mas que ela tenha essa oportunidade de poder crescer. Então, a questão do alfabetismo, principalmente aquelas pessoas que têm dificuldade na leitura funcional, não podem ser impedidas pela má qualidade, principalmente da educação pública. Então, eu acho que não pode ser empecilho para a pessoa poder cursar um nível superior. Eu acho que isso é falso. Se o aluno não chega plenamente alfabetizado à universidade, é porque ele não teve condições, não foi investido no ensino básico para que ele desenvolvesse todo o seu potencial. Não se pode jogar essa carga somente na universidade. Ela é uma outra etapa, ela é uma outra fase do ensino. Você acha o ensino superior no Brasil altamente elitista? Não, não é. Nós já tivemos isso em épocas passadas. Nos últimos anos estamos lutando e houve melhorias sim de acesso. Mas ainda temos muito a avançar. Nas nossas universidades federais, de acordo com dados, apenas 20% dos estudantes fazem parte dos 40% mais pobres da população, ao passo que 65% dos estudantes integram um grupo dos 40% mais ricos. É justo que a população brasileira, formada majoritariamente por pessoas que nunca sequer pisaram numa universidade, paguem pelo ensino superior dos mais ricos, colaborando para aumentar a desigualdade social? De jeito nenhum. A universidade deve ser pública e gratuita para todos. E pela revolução socialista desse país.